Então, pessoal, vamos lá para a terceira aula, né? São aulas curtinhas, até para você poder administrar melhor o seu tempo. Assim fica mais fácil para você assistir, para você dar um descanso e para você também administrar, né, até que ponto você quer assistir todas as aulas, se quer fazer uma maratona e assim por diante. Mas voltando então à nossa concepção de educação, esse texto da Ruth Rocha realmente é muito importante. Porque a concepção de educação que dominou a história da educação, principalmente no Brasil, e ainda continua dominando em muitas regiões, em muitos lugares, e na concepção de muitos professores, é aquela educação tradicional. Veja bem, para a gente entender por que nós avaliamos da forma que avaliamos, é necessário que a gente entenda as teorias pedagógicas, as teorias filosóficas que dão embasamento à educação, às práticas pedagógicas que nós adotamos para nós. Então, a primeira teoria que eu quero refletir com você é a teoria empirista. A teoria empirista, aquela teoria que fala do empírico, do empirismo, da experiência, essa teoria ela deu origem à pedagogia diretiva. O que é a pedagogia diretiva? Se você olhar aí no quadro, no painel, né, você vai ver que o A ele está ali pequenininho, o P está grande e uma seta vermelha apontando do P para o A. O A é simbolicamente o aluno, o P é simbolicamente o professor e a seta representa a influência exercida de um sobre o outro. Então, na teoria empirista, é aquela teoria que diz que o professor é o centro do processo do ensino-aprendizagem. É o sujeito mais importante que existe. Por isso, o professor sempre influencia o aluno. Ou seja, a influência do professor sobre o aluno é tão grande que ele não recebe influência de volta. Não existe uma troca de experiência e de aprendizagem. O aluno aprende, o professor ensina. O aluno está ali para aprender e o professor está ali para ensinar. É isso que acontece na teoria empirista. Na pedagogia diretiva acontece algo muito extraordinário, né? Algo que é para a gente assim refletir, para a gente pensar. Acontece aquela dicotomia entre ensino e aprendizagem. Ou seja, essa concepção de ensino e de aprendizagem que nós temos é uma concepção grego-helenística, que diz que ensinar é uma coisa e aprender é outra coisa. Por isso que às vezes o professor diz, ensinar eu ensinei, mas o aluno não aprendeu. A palavra aí grega para ensinar é didasco, e para aprender é montano. Só que na prática, gente, não existe dicotomia entre ensinar e aprender. Se o aluno não aprendeu, significa que o professor não ensinou. Não significa que ele não quis ensinar, mas significa que ele não conseguiu ensinar. Na pedagogia diretiva, o professor é o principal sujeito do processo ensino-aprendizagem. É ele que influencia o aluno, é ele que modifica o aluno e não é modificado pelo aluno. Como é que se reflete as práticas pedagógicas da pedagogia empirista na avaliação? A avaliação cuja base é a teoria empirista é uma avaliação que valoriza principalmente a memorização, trabalha com a memorização. O processo avaliativo dentro da pedagogia empirista é aquele processo avaliativo que valoriza no aluno a memorização. A memorização tem sim um papel importante no processo ensino-aprendizagem, mas ela não é o principal processo mental que deve ocorrer no processo ensino-aprendizagem. E na avaliação da teoria empirista também existe aquela concepção de punição. O aluno brincou o ano inteiro, agora é minha vez de me vingar, é a minha vez agora de mostrar para ele quem manda.
É a minha vez agora de ir à forra por meio da avaliação. Então eu vou elaborar um instrumento de avaliação bem complexo, para que ele tenha dificuldade de responder e para que ele sinta que eu sou professor, sou eu que mando, sou eu que tenho as cartas para dar nesse processo. E é também um momento de acerto de contas na concepção de muitos professores. Infelizmente, eu já vi comentários até em conselho de classe, né, onde o professor vibra quando o aluno fica de ano, reprova pelo voto de 2, 3 professores. Porque na concepção desse professor, o aluno merece ficar de ano. Né? Eu não estou discutindo aqui a questão do mérito, de passar ou de reprovar. Estou discutindo aqui que pauta a ação do professor, o comportamento do professor, uma alegria porque o aluno ficou de ano. Isso nunca deveria acontecer. E nessa concepção empirista, da pedagogia empirista, o instrumento principal de avaliação é um instrumento prova. Prova. Sempre prova. Não se sabe avaliar de uma outra maneira. O único instrumento, ou pelo menos o mais privilegiado instrumento de avaliação, é a prova. E essa concepção, gente, ela não respeita muito o tempo do aluno. O tempo de aprendizagem, ele pode mudar, aliás, ele sempre muda de um aluno para o outro. O aluno que aprende rapidamente, ele pega as coisas assim no ar, ele não precisa de muita explicação, muitas vezes é a minoria. A maioria tem um outro tempo de aprender. Cada um tem o seu tempo. Basta a gente lembrar da concepção de tempo do grego, né? Tem duas palavras que determinam tempo no grego. O cronos, que é o tempo objetivo, a cronologia, né? O tempo relógio e tal, e a concepção subjetiva de tempo, que é a palavra kairos. É o tempo de cada um, o tempo de aprender de cada um. Aquele que ouviu a mesma coisa hoje, ouviu a mesma coisa que o outro, mas ele não conseguiu captar hoje. Amanhã ele capta, né? Daqui a pouquinho ele vai, como dizemos, vai cair a ficha, ele vai entender e principalmente, gente, vai conseguir fazer relações desses conteúdos com a vida dele, com o dia a dia dele. Mas isso vai do tempo de aprendizagem de cada um. Então daqui a pouquinho eu volto para falar sobre a pedagogia não diretiva, tá bom? Fica aí, não vai embora.